Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas é que para a glória de Deus sobre a vida dele. O tema da mensagem: a cegueira que nos afasta de Deus. Cegueira, incapacidade de ver. Existem 3 tipos de cegueiras. O primeiro tipo de cegueira é o que acabamos de ler, é a cegueira física. A pessoa já nasce cega ou, durante o transcorrer da vida, um acidente ou uma doença pode deixá-la cega de uma vista ou as 2 vistas. Esse é o primeiro tipo de cegueira. O segundo tipo de cegueira está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Deus com letra minúscula, Satanás, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem e que não obedecem à palavra do Senhor. Sobre esses, Satanás cegou, colocou um tapume, como se fosse um óculos escuro, para que não pudesse enxergar a luz do Evangelho. Primeiro grande ensinamento: vemos os pais pedindo a Deus para salvar o filho, salvar a esposa, salvar o esposo. O desejo de Deus é salvar, mas esta pessoa, não adianta falar do Evangelho para ela, porque ela está espiritualmente cega por Satanás. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, no final, que o Filho de Deus veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás. E Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não adianta ficar orando a Deus, pedindo a Deus para salvar A ou B. Esta é a vontade do Senhor. Cabe você tomar posição como instrumento de Deus, como um canal de bênção, e levar a salvação até a sua família. Primeiro, tomando posição diante de Deus, colocando a tua vida em ordem, e em jejum e em oração, entrar diante do Senhor e desfazer essa cegueira que Satanás colocou no entendimento dos incrédulos. Enquanto você não desfazer essa cegueira, esta pessoa não tem condições de enxergar a luz, ou seja, ter entendimento do Evangelho. Lembre-se, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Na plenitude dos tempos, cumpriu-se a profecia de Gênesis 3,15, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus esmagou a cabeça da serpente e ordenou à sua igreja que ide, continuasse fazendo a sua obra, desfazendo as obras de Satanás. Por isso, não adianta ficar orando a Deus, pedindo a Deus para salvar A ou B. Este não é tarefa mais de Deus, e sim tua. Tomar posição diante do Senhor e desfazer essa cegueira que Satanás colocou na tua família, no teu parente. Lembre-se, a Bíblia diz: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo poderia muito colocar: crer no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Não, mas ele botou: crer no Senhor Jesus Cristo.
e será salvo tu e a tua casa. Porque através da salvação de você, a salvação iria chegar até a tua família. Mas é necessário tomar posição diante do Senhor. Não é de qualquer jeito. Se o Espírito Santo ainda não fez a obra em você que está dentro da casa do Pai, como Deus vai fazer a obra naquele que não vai na casa do Pai, que não ouve a palavra? Nós vemos no livro de Atos, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela ouviu a palavra de Deus, Deus deu entendimento, e ela e sua casa foram batizadas. Nós vemos João 4, um homem da corte, foi até Jesus e pediu Jesus para que fosse até sua casa, que seu filho estava doente, à beira da morte, já havia até morrido. Jesus falou: tão somente creia que seu filho vive. Mas antes Jesus falou: se não virdes sinais, milagres de maravilha, de forma nenhuma crereis. E ele creu e foi, e o seu filho ressuscitou. E a Bíblia diz que ele e a sua casa creram no Senhor. A salvação não é só para o homem, é toda a família. Esta é a vontade de Deus. Lembre-se, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, mas a igreja precisa tomar posição diante de Deus, a sua posição de mais do que vencedora, e repreender, desfazer todos os laços, os espíritos de enfermidade, de doença, de briga, de confusão que há dentro da sua casa. Se você tem um jugo desigual e o seu marido não é evangélico, 1 Pedro capítulo 3 diz que você deve, como mulher de Deus, ser submissa ao seu esposo, para que através da submissão, da obediência ao evangelho, o seu marido vai ser ganho sem palavra. Palavras o vento leva, mas o testemunho fala mais alto. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Por isso, se você tem parente próximo que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não adianta ficar falando a palavra para ele, porque há uma cegueira vinda da parte de Satanás. Enquanto você não tomar posição e anular esta cegueira da parte de Satanás, Deus não vai poder fazer nada, muito menos ouvir a tua salvação, a sua oração para salvar, porque este mistério está contigo em desfazer as obras de Satanás. E se você tem um jugo desigual, obedeça, se humilha, seja submissa ao seu esposo, e através do teu comportamento, do teu testemunho, o Espírito Santo vai libertar o teu esposo. Mas é necessário você ser uma mulher sábia, e através da sabedoria você vai edificar a tua casa, e o Espírito Santo vai realizar uma grande obra. Agora o terceiro tipo de cegueira, esta é a pior das três. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 13, Jesus disse: por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veja, ouvindo não ouve e não entenda, e que a salvação não chegue até vocês, para que se cumpra aquilo que Deus falou a Isaías capítulo 6. Isaías, após contemplar a glória de Deus, o Espírito Santo lhe disse: quem há de ir por mim? A quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Espírito Santo disse para Isaías: engorda o coração deste povo, tira o entendimento, para que não entenda, que vejam e não consigam alcançar nada, porque o coração deste povo está endurecido. Eles vêm à minha casa, mas ouvem de mau grado, e se eles não querem ouvir a minha palavra,
O meu espírito não vai fazer nada para dar entendimento, dar discernimento, e que eles venham ser salvos, já que eles estão com o coração endurecido, ouvindo de má vontade. O Espírito Santo também não vai fazer nada para salvá-lo, libertá-lo. Este é o terceiro e pior tipo de cegueira espiritual, que envolve o povo que era para ser o povo de Deus. São os crentes que estão dentro da casa do Pai, mas não estão na presença dele, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ficam 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos na casa do Senhor e não são libertos, porque conhece a palavra somente na mente, tem o conhecimento teórico, mas não deixa essa palavra descer para o coração, para o sentimento, as suas vontades, se submeter diante do Senhor e deixar que a palavra tenha prioridade na sua vida. Por isso, o Espírito Santo, ele sonda mente e coração para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Deuteronômio, capítulo 5, 29. Deus disse: quem dera que tivesse tal coração, que me temesse e obedecesse a minha palavra. Deus expressando o mais profundo interesse para com o povo, interesse, vontade do seu coração. Quem dera que esse povo tivesse um coração que me temesse, que me amasse acima de todas as coisas, e que obedecesse a minha palavra, e que andasse em temor diante de mim. Quem dera. Deuteronômio 29, 4. Porém o Senhor não tem dado um coração para entender, pela dureza do coração do povo. Deus, respeitando o livre-arbítrio do povo, não deu entendimento, não deu compreensão, não deu inteligência, não deu sabedoria, mas deixou o povo trilhar o seu próprio caminho. E durante 10 vezes tentaram o Senhor durante 40 anos no deserto, e somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. De mais de 600 mil homens adultos, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas em Jeremias 3,15, Deus diz, promessa para os últimos tempos: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vai apacentar o rebanho com conhecimento e com inteligência, e todos conhecerão o Senhor. E também Jeremias 32, 38, ele diz: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei um novo coração, um coração de carne, que possam temer e possam obedecer a minha palavra. A cegueira que nos afasta de Deus é o pior tipo de cegueira, não é a cegueira física. João 9:1, não é a segunda cegueira. 2 Coríntios 4:4, essa é para os ímpios, os gentios, os circuncisos. Mas o pior tipo de cegueira é a cegueira espiritual, que está dentro da casa do Pai. Estão membrados, nome é rolado no rol de membro, são dizimistas, mas não estão na presença do Senhor, porque não são libertos, não permite que a palavra saia da mente e vá para o coração e possa trazer libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não estão libertos depois de muito tempo, ainda são meninos diante do Senhor como crianças, precisando do leitinho,
porque não se humilham diante da palavra, não se sujeita diante da palavra e não prioriza o reino de Deus e a sua palavra em primeiro lugar. Por isso, continuam com a cegueira espiritual. E a Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Como está a tua vida? Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande, tremendo, maravilhoso és tu, ó Pai. Não há outro Deus além de ti, meu Pai. A tua palavra diz: lembra-te, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É um mandamento único, meu Senhor, para a tua igreja também, ó Pai. Porque Jesus no Novo Testamento resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele nos amou, ó Pai. Por isso eu te peço, Pai, desperta a tua igreja, liberta, Pai, tantos meninos com tantos anos na tua casa, mas não estão na tua presença, Senhor. Porque não se humilham diante de ti, meu Pai. Não permite que a palavra desça até o coração e se humilham diante da palavra, obedecendo, se humilhando e andando em temor, meu Pai. E o Senhor deixa eles seguir os seus próprios caminhos, como deixou o teu povo lá em Israel no deserto, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, que pela tua multidão de misericórdia e amor, tu venha fazer um grande despertamento, um grande mover com teu Espírito Santo. Assopra, meu Pai, o vento do despertamento, do avivamento, porque vivemos tempos finais, ó Pai, e é necessário despertar aqueles que dormem, Pai. Por isso eu te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes. Em o nome de Jesus, amém.